Bem, meus amigos e amigas, vamos continuar conversando sobre economia, batendo nosso papo sobre economia. Peço que façam inscrição no canal, que ative as notificações no YouTube, botem lá o dedinho, né? O polegar no YouTube, enfim. Isso é sempre muito legal, muito importante para a gente. Bom, nos dois vídeos anteriores a gente conversou sobre as dificuldades econômicas que o Brasil tem tido em relação ao ritmo da economia, do crescimento econômico do Brasil, né? E eu tentei resumir essas dificuldades com base em uma variável fundamental da demanda agregada, que é o investimento produtivo, feito pelas empresas e pelo setor público, né? Que de 2015 para cá, esse número o valor do investimento, né? Em proporção do PIB, enfim, ele tem caído. E isso tem delimitado o nosso ritmo de crescimento, né? Então a gente tem problemas, infelizmente, de crescimento desde 2015. A gente precisa voltar a investir, né? Para tentar ter uma dinâmica de crescimento de longo prazo mais equilibrada, tá certo? E nesse vídeo, portanto, a gente vai fechar essa análise com novas informações, enfim, a gente vai fechar toda a análise complementando os dois vídeos anteriores, tá certo? Bom, eu vou começar com esse gráfico que eu já mostrei, mas é que eu acho que é um gráfico fundamental, né? Para quem está vendo agora, por exemplo, não viu os outros dois anteriores, é importante ver esse gráfico, né? Que mostra, é um gráfico que eu fiz com base em números do FMI, são 165 países, uma amostra bastante ampla, né? De 2011 a 2020, o investimento total frente ao PIB, em percentual do PIB. Portanto, nesse período aí, o Brasil ficou com uma média de 17,8% de investimento percentual do PIB, muito baixo comparativamente ao mundo, né? Veja que a mediana do mundo foi 22,6%. A mediana que corta a curva no meio foi 22,6%, ele ficou bem abaixo da mediana, com 17,8%, né? Portanto, a gente está bem distante da média e da mediana do mundo em termos de investimento, e isso traz dificuldades para o nosso crescimento, tá? Eu consegui pegar uns números interessantes com base no IBGE, e esse gráfico traz isso, que esse gráfico aqui é o investimento apenas em infraestrutura, tá certo? E esse primeiro é o gráfico investimento em infraestrutura feito pelas empresas privadas, né? Empresas privadas, portanto, estradas, pontes, aeroportos, enfim, infraestrutura de maneira geral, feito por empresas privadas, né? O investimento é muito mais do que isso, mas ok. Em percentual do PIB de 2010 para cá. Observem que a gente começa com 1,05% do PIB e vai crescendo, né? De 2010 até 2014, há um crescimento constante do investimento privado, né? O pico é 2014, ficou 1,35% do PIB, e de lá para cá ele cai, né? Ele vem caindo, né? Esse ano foi de 1,09%, a estimativa, o ano não acabou ainda, né? Mas ele vem caindo de 1,35% para cá. Mas se a gente fizer a média nesse período todo, né? Essa média aí, ainda assim é um crescimento de 0,51% ao ano. 0,51% ao ano. Portanto, é positivo, um crescimento, contudo muito pequeno, né? 0,51% ao ano é ok, é bom que seja um crescimento, né? Porque não foi decrescimento, né? Foi positivo, mas contudo foi pequeno. Já a mesma variável, né? Com base nos números do setor público, né? Portanto, o investimento em infraestrutura e percentual do PIB do setor público é gritante isso aqui. Veja como desaba o gasto do investimento do setor público, né? A gente começa 2010 com 1,25% do PIB, depois vai caindo ano a ano, né? Veja que vai caindo. O pior ano foi 2020, o ano passado, com 0,46% do PIB, né? Portanto, desaba isso aqui, né? O setor público realmente, todas as dificuldades que a gente tem, né? Questões fiscais, aí entra também a questão da lei do teto dos gastos, a emenda constitucional do teto de gastos, que limitou os gastos públicos, inclusive os gastos com investimentos, né? Com base na inflação do ano anterior, enfim, essa é uma outra discussão, mas o fato é que os números estão aqui, né? E nesse período aí, houve uma queda média de 6,92% anual. Portanto, enquanto o setor privado cresceu a uma média de 0,51%, ok, cresceu, que bom que cresceu, mas muito pouco, o setor público desabou a uma média de 6,92% ao ano, tá certo? Ou seja, o interessante é o seguinte, se o setor público tivesse saído nesse ritmo, né, mas o setor privado tivesse entrado no ritmo para suprir o setor público, portanto, se o setor privado tivesse entrado num ritmo de 6,92% ao ano de crescimento, né, tudo bem, mas o problema é que o setor privado cresceu, mas muito pouco, não supriu a queda
do setor público, né? Esse gráfico aqui mostra as linhas de tendência, né? Tá certo? A linha verde é o setor público, né? Setor público desabando ano a ano, né? De 1,25% até 0,53% esse ano, né? O setor privado crescendo um pouquinho, né? A média de 0,51%, e o investimento total, de novo, né? Aqui só em relação à infraestrutura, né? Sai de 2,30% do PIB em 2010, cai para 1,62%. É muito pouco. É muito pouco. De novo, sem investimento a gente não vai crescer. É isso que a gente precisa colocar na cabeça. Em termos macroeconômicos, é muito difícil crescer, porque senão a gente vai ficar dependendo de gastos de consumo das famílias, gastos correntes do governo e saldo do balanço comercial. É muito complicado crescer. Tá? Agora, eu me surpreendi com sinceridade com esse último gráfico que eu fiz. Que eu fiz o seguinte: ok, deixa eu ver como é que está o Brasil. Eu já sei que o Brasil, em relação ao mundo, está problemático, né? A gente já viu lá naquele primeiro gráfico. O Brasil, em relação ao mundo, aqueles 165 países, está problemático, com um nível de investimento muito baixo. Mas vamos ver em relação à América do Sul, né? Nossos parceiros, nossos vizinhos daqui, né? Então fiz um gráfico pegando só a América do Sul, tá? Tirei Venezuela, porque a Venezuela não tem números para todos os anos, né? Então tirei a Venezuela, tirei Guiana e tal. Mantive só os principais países da América do Sul e incluí o México, né? Incluí o México, que não é América do Sul, mas é um país mais ou menos assim do top do Brasil. E fiz essa análise de 2015 a 2020, ou seja, a gente já sabe que em relação ao mundo o Brasil não está muito bem, mas tudo bem, vamos ver em relação à América do Sul, incluindo o México. Vamos lá para o gráfico, olha como a coisa tá, né? A gente está de 2015 a 2020, veja que a gente está com uma média de 15,7% de investimento frente ao PIB, nós somos o pior país da amostra. A gente perde para Equador, a gente perde para o Chile, a gente perde para o México, para a Colômbia, para o Peru, para o Paraguai, todos eles estão acima da média, tá? A média foi 20,3%, aí abaixo da média Bolívia, Argentina, Uruguai, Brasil, e a gente é o último aluno da sala, portanto, é gritante a nossa dificuldade nessa variável investimento. É gritante, é uma coisa assim que salta aos olhos, e sem o investimento produtivo a gente não vai conseguir crescer. As empresas precisam voltar a investir. O governo, com todas as dificuldades que tem, precisa voltar a investir. Esse gráfico realmente me surpreendeu, porque eu já sabia que a gente estava mal em relação ao mundo, mas em relação à América do Sul, eu pensei que a gente estava ali, né? Mas não, a gente está numa última posição, incluindo o México, tudo bem, né? Que é da América do Sul, uma posição muito ruim. Dessa forma, o Brasil não vai crescer. Portanto, a nossa dificuldade de crescimento econômico vai além da atual gestão Guedes-Bolsonaro, tá certo? Vem desde 2015 para cá, a gente tem números muito ruins de investimento e isso trava a dinâmica econômica de longo prazo. A gente não vai conseguir crescer sem investimento produtivo.